Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu quero comentar sobre Sexta-feira 13, o reboot de 2009 dirigido por Marcus Nispel. Bom, essa é a última análise, da saga Sexta-feira 13 aqui no canal, todo mundo aí acompanhou, todo mundo aí viu que nos últimos meses, eu vinha comentando sobre a franquia Sexta-feira 13 aos poucos, comentando sobre cada filme. E a gente está num período que a saga Sexta-feira 13 para televisão a gente vai ter uma série, Crystal Lake, só que para o cinema, infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão a curto ou médio prazo, de retorno do Jason novamente para os cinemas. E isso por conta de uma briga judicial, que está acontecendo já há anos, há muito tempo. Hoje essa briga está entre o roteirista, do primeiro filme, do filme original, e o criador da franquia, E chegou um momento também, houve uma época em que a disputa estava entre a New Line e a Paramount. Só que atualmente você tem o tal do Jason Universe, que ano passado acabou financiando um curta-metragem, Sweet Revenge, um curta-metragem patrocinado por uma marca de cidra, que teve como intuito, trazer o retorno do Jason novamente em uma comemoração de 45 anos da franquia. A produtora do Michael Bay, a Platinum Dunes, teve uma grande influência no gênero terror no início dos anos 2000, e a produtora, ela tinha uma postura relativamente simples, pensando no retorno na bilheteria. E aí, se franquias como Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo, Horror em Amityville, Sexta-feira 13, tinha uma base de fãs sólida, por que não atualizar essa base de fãs? Por que não criar remakes, reboots? E aí, no caso, eles conseguiram, direitos para poder utilizar o título, Sexta-feira 13, para poder gerar uma nova onda de interesses por parte do público, só que infelizmente essa tentativa acabou não dando muito certo. A Paramount, que por sua vez era detentora da marca Sexta-feira 13, e a New Line detinha os direitos do Jason, firmaram então esse acordo inédito para essa produção, e aí permitiram que a Platinum Dunes unisse a mitologia da Senhora Voorhees, com a busca do Jason pela icônica máscara de hóquei, pois a ideia deles em si era unir elementos dos 4 primeiros filmes, da franquia original, da era Paramount, para poder então dar seguimento a esse reboot. E aí, como o remake de O Massacre da Serra Elétrica deu certo, a Paramount pensou então em chamar o Marcus Nispel para poder então conduzir esse reboot. E assim, se tradicionalmente a franquia Sexta-feira 13, ela tinha o seu charme por conta do cinema B, aquela sujeira na produção, aquele filme barato de baixo orçamento, aqui você não tem nada disso, Aqui eles acabaram reestruturando tudo isso, E aqui você tem uma abordagem visualmente mais limpa, iluminação perfeita, corpos suados, sexualização, e acaba se diferenciando um pouco daquela estética suja dos filmes B. Uma estética que deu certo, na década de 80, na era Paramount, numa época onde a própria Paramount não sabia, para qual caminho seguir com o Jason no cinema, Então Sexta-feira 13 não é uma franquia perfeita com ótimos filmes, porém é uma franquia que tem a sua marca no slasher muito por conta desse ícone que é o Jason, Muitos fãs acabam direcionando uma atenção especial para a figura e para a iconografia criada em cima do Jason, E repito, a franquia Sexta-feira 13 não é uma franquia com filmes excelentes, mas ainda assim tem seu charme por conta do cinema B, daquela sujeira da década de 80, coisa que aqui nada disso foi seguido. Clay Miller, interpretado por Jared Padalecki, decide vasculhar a floresta misteriosa de Crystal Lake em busca de sua irmã desaparecida. As cabanas apodrecidas de um acampamento de verão abandonado não são as únicas coisas que ele vai encontrar por lá. Ele acaba cruzando então o caminho do assassino Jason Voorhees, que acaba transformando o acampamento em seu matadouro. Bom, esse filme tem uma pré-sequência, tem um prólogo bastante longo, com uma cena introdutória onde você não tem investimento emocional nos personagens, já que esse primeiro grupo é totalmente dizimado da história.
E aqui você percebe que o filme acaba adotando uma abordagem onde você tira esse conceito do Jason como uma força da natureza, então aquele Jason, né, que trazia o inexplicável à tona, aqui precisa ser mais racional, né? E com isso eles precisam repensar o Jason. Por que isso acontece? Talvez muito por conta, né, do modelo Jogos Mortais que estava na moda na época, né? Esse subgênero que ficou tão famoso, o torture porn. Como isso estava em alta, né, os produtores então tiveram que repensar o Jason, né? Repensar o Jason, tornando ele mais racional, né? E aí você tira esse conceito do Jason como uma força da natureza e acaba retratando o Jason como um territorialista, né? Um caçador ágil, né? Que sabe de tudo, né? Esse especialista na selva, né? Que acaba estruturando, né, a sua própria rede de deslocamento. Então, aquele Jason que antes aparecia do nada num lugar e você ficava se perguntando por que o Jason aparecia do nada, dessa vez você precisa ver a movimentação também, né? E a explicação para isso é que o Jason acaba se locomovendo através de passagens subterrâneas. Essa espécie de realismo acaba gerando algumas cenas constrangedoras, né? Especialmente a subtrama da refém, porque o conceito, a ideia de Jason manter a Whitney como refém, né, num cativeiro várias semanas, apenas porque ela se parece com a sua mãe, é uma tentativa totalmente desajeitada, né, de adicionar uma profundidade psicológica onde não existe. Acho que a ideia aqui foi apenas introduzir um compilado de melhores momentos, né, contendo elementos dos 4 primeiros filmes da franquia, tentando unir isso desesperadamente à mitologia. Então você inicialmente tem a história da Senhora Voorhees, a lenda da Senhora Voorhees, você tem o Jason usando o saco na cabeça e depois finalmente encontrando a icônica máscara de Rocky, né? Só que aqui você percebe que os personagens, o elenco não é muito bom, né? Os personagens são muito mal escritos, tá? Falta muito carisma no elenco, né? O arrogante, ele é arrogante, né? E o herói é praticamente desprovido de qualquer carisma e você torce para que o Jason acabe logo. E aí você percebe que eles tentam trazer algumas questões, né, dos filmes dos anos 80, a questão da nudez, do sexo, mas eles acabam que não conseguem criar uma dinâmica de grupo bacana. Bom, e como era uma tradição da franquia, da saga Sexta-feira 13, você ter aqueles filmes com baixo orçamento, com aquela sujeira na produção, né, aquele filme B, todo aquele charme. Bom, aqui parece que eles pontualmente, o design de produção pontualmente coloca algum lixo para mostrar que eles tiveram esse cuidado. E aí eles tentam mirar numa estética que deu certo no início dos anos 80, né? Mas aqui parece que eles ficam perdidos. Bom, esse filme ele combina muito com um filme genérico, né, do início dos anos 2000, né, com um maluco caçando jovens numa floresta. Mas como tem o título Sexta-feira 13, né, na qual eles acabaram tentando resgatar esse título para resgatar interesse do público, né, pela franquia, infelizmente acabou não dando certo. É um filme divisivo, né, alguns gostam, outros não, mas eu entendo que o fracasso desse filme de 2009 é uma das principais razões pela qual não tivemos mais o retorno do Jason para os cinemas, né? E aí o que acontece? Esse reboot de 2009 ele foi pensado originalmente para ter uma sequência, né? Só que aí acabou que não, nada foi concretizado. E era uma tendência no início dos anos 2000 que a Platinum Dunes, né, ela tinha esse projeto então de reviver grandes franquias através de remakes e reboots, né? A disputa atual tá entre o Victor Miller, né, que é o roteirista do filme original Sexta-feira 13 de 1980, e do Sean Cunningham, né, diretor também do filme original e criador da franquia. E assim, para você que é fã de Jason, para você que é fã de Sexta-feira 13, ou você se contenta com o curta-metragem patrocinado pela marca de Sidra, né, ou você se contenta com a série de televisão Crystal Lake. A New Line possui e detém os direitos do título Sexta-feira 13, e até alguém convencer, né, a New Line, né, que seria interessante trazer novamente Jason com o título Sexta-feira 13 para o cinema, bom, a franquia vai continuar na justiça.
Para Sexta-feira 13 de 2009, nota 4. Bom, como eu falei, a franquia Sexta-feira 13 não é aquela franquia perfeita com ótimos filmes, né? Porém, pelo menos você ainda tinha uma lógica, né, do acampamento, né, um teor de mistério, toda aquela aura inexplicável do Jason. Mas aqui nesse filme de 2009, tudo precisa ser muito bem pontuado, muito bem explicado, tá? E algumas coisas aqui não fazem sentido, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.